Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área. Queridos, voltamos para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos fazer o estudo de poliedros. Então, nós já fizemos o estudo de geometria de posição, sabemos que os pontos são chamados de vértices, que as retas são chamadas de arestas e que os planos limitados serão chamados de faces. Agora nós vamos fazer um estudo propriamente dito desses pontos, retas e planos na composição de poliedros, que são figuras espaciais. Então, vou começar a projetar o slide para você, para a gente começar mais uma aulinha. Vem com o Titi. Bom, queridos, este espetáculo de homem apresenta para você um conceito de poliedros, sólidos espaciais, dentro do nosso estudo da geometria espacial. Evidentemente que nós temos que entender primeiro qual é o conceito de sólidos geométricos. Quando se fala em sólidos geométricos, nós falamos numa figura tridimensional. E essas formas tridimensionais serão chamadas de sólidos geométricos ou figuras espaciais. Evidentemente que o Tiago colocou aqui para você alguns exemplos. Aqui nós temos vários sólidos geométricos, várias figuras espaciais. Vou pegar aqui o meu indicador aqui. Por exemplo, aqui nós temos um tronco de uma pirâmide. Isso aqui é um sólido espacial. Sólido geométrico. Aqui nós temos um tronco de cone, que também é um sólido geométrico. Aqui nós temos um icosaedro, que também é um sólido geométrico, um cubo, e aqui um cone. Todas essas figuras aqui são figuras espaciais, são sólidos geométricos. Só que esses sólidos geométricos nós vamos dividir basicamente em dois grupos. Quais seriam os grupos? Os grupos dos poliedros e os grupos dos corpos redondos. Os poliedros, por exemplo, seria a primeira figura, a terceira figura e a quinta figura, que são exemplos de poliedros. Beleza? Agora, nós temos aqui dois sólidos, o segundo e o quarto, que são sólidos espaciais, mas não são poliedros, são chamados de corpos redondos, que é o cone e o tronco de cone, por exemplo. Então, eles não são poliedros. Depois nós vamos entender por quê. Eles são corpos redondos ou sólidos de revolução. Também vamos entender isso no decorrer da geometria espacial. Mas eu preciso que você entenda o que é um sólido geométrico de maneira geral. Bom, se nós sabemos o que são sólidos geométricos, nós vamos entender agora o que são poliedros. Tiago, o que então são os poliedros? Bom, os poliedros serão sólidos geométricos, figuras espaciais, só que essas figuras espaciais serão limitadas por um número finito de polígonos planos. Ou seja, eu só vou considerar um poliedro quando ele apresenta apenas figuras planas. E vai ser um número finito de polígonos planos. Lógico que esses polígonos é que formarão as faces desse poliedro. Correto? E aí nós já sabemos que a interseção de duas faces é chamada de aresta, o ponto comum de três ou mais arestas é chamado de vértice, conforme nós temos a figura abaixo. Aqui, por exemplo, nós temos um sólido bem característico, ele vai ser chamado de prisma, ele é um prisma especial, chamado de paralelepípedo retângulo, onde nesse sólido espacial eu tenho as arestas, lá, que são as retinhas, as faces, aqui no caso um quadradinho, retângulo, enfim,
E aqui os pontinhos, que são os vértices. Então, nós sempre vamos estudar isso, os vértices, as arestas e as faces. Essas relações são relações importantes para o estudo geral de poliedro. Depois nós vamos especificar todos os poliedros, cada grupinho separado vai ter um capítulo separado para você, um capítulo à parte para você. Bom, queridos, evidentemente que aqui embaixo eu coloquei algumas imagens de poliedros. E agora não vai ter corpo redondo aqui, só vai ter poliedro. Então eu te mostrei ali um paralelepípedo anteriormente, olha ali, um paralelepípedo, beleza? Que é um poliedro. Agora eu estou te mostrando outros poliedros. Por exemplo, isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Isso aqui é o tronco de uma pirâmide quadrangular. Isso aqui é um icosaedro. Tem 20 triângulos, olha que linda essa figura. Isso aqui é um hexaedro, cubo. O paralelepípedo retângulo, que estava no slide anterior. O dodecaedro aqui, ó, que são 12 pentágonos, também bem característico, bem bonito. O tetraedro, 4 triângulos. Pirâmide quadrangular. E o tronco de uma pirâmide pentagonal. Pode ser qualquer pirâmide, pode ser qualquer tronco. Isso são características de poliedros. Sempre serão limitados por figuras planas. Aqui, no caso, você vai ter 2 pentágonos, ou um pentágono em cima, um pentágono embaixo. E você vai ter 5 trapézios. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Aqui, no caso, você tem uma pirâmide pentagonal, então você vai ter um pentágono e 5 triângulos nas laterais, e assim por diante. Sempre vai ser limitado por figuras planas. Essas são as características de um poliedro. Tiago, como que eu vou dar o nome a um poliedro? Bom, os poliedros apresentam uma determinada nomenclatura. Essa nomenclatura de poliedros é de acordo com o número de faces que ele possui. Então, por exemplo, se o poliedro tem 4 faces, ele vai ser chamado de tetraedro. Se o poliedro tem 5 faces, ele vai ser chamado de pentaedro. 6 faces, hexaedro, e assim por diante. Tiago colocou aqui uma tabelinha para você entender os principais, guardar isso no coração. É importante. Então, 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces, decaedro. Aí vem os que você não precisa saber tanto assim, mas é importante. 11 lados, um decaedro. 12 lados, dodecaedro. Tridecaedro. Tetradecaedro. 15 lados, pentadecaedro. E o de 20 lados, o icosaedro. O icosaedro é muito importante. Então, esses poliedros receberão o nome de acordo com o número de faces que ele tem. Assim como eram os polígonos lá na geometria plana, nós estamos fazendo o mesmo estudo dentro da geometria espacial. A classificação de um poliedro é simples. Ele também pode ser um poliedro convexo ou um poliedro não convexo, ou, para alguns autores, convexo e côncavo. O poliedro convexo é quando eu passo uma reta nesse poliedro, essa reta vai intersectar em apenas 2 pontos. Ó. Aqui no pontinho P, que está aqui, e no pontinho Q, que está aqui. E aí seria a característica de um poliedro que? Convexo. O prolongamento das faces não corta o poliedro. Também pode ser feito assim. Agora, se o poliedro não for convexo, ou seja, se ele for côncavo, quando eu passo uma reta, vai cortar em mais de 2 pontos. Por exemplo, tracei a reta, cortou no ponto A, cortou no ponto B, cortou no ponto C, cortou no ponto D. Então, vai cortar em mais de 2 faces, em mais de 2 pontos. Aí ele vai ser um poliedro côncavo ou um poliedro não convexo. Essas características também são importantes a gente guardar, a gente aprender. Então, o poliedro ele pode ser convexo ou não convexo. Querido, o que seria um poliedro regular? A maioria dos exercícios vão mostrar para a gente poliedros regulares. Os poliedros regulares são poliedros que apresentam faces formadas por polígonos regulares e congruentes entre si.
Então, é evidente que eu tenho que ter polígonos regulares para formar poliedros regulares. E essas faces têm que ser congruentes entre si. É evidente que dentro dos polígonos regulares, né, nós temos alguns bem específicos, né? Triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, que são aqueles polígonos regulares bem específicos. Dentro da geometria espacial vão existir apenas 5 poliedros regulares convexos. E esses 5 poliedros regulares e convexos são chamados de sólidos platônicos ou poliedros de Platão. O Tiago gosta muito da palavra poliedros de Platão. Tiago, o que são poliedros de Platão? Bom, poliedros de Platão são os poliedros que apresentam as características de um poliedro regular convexo. E só existem, olha para mim, 5 poliedros. Então, se existe pouco, você tem que saber. Quais seriam os 5 poliedros de Platão? Os 5 poliedros regulares convexos são esses 5 aqui. Ó. O tetraedro regular, que são 4 triângulos equiláteros. O hexaedro regular, que são 6 quadrados. O octaedro regular, que são 8 triângulos equiláteros, 4 em cima, 4 embaixo. O dodecaedro regular, que são 12 pentágonos regulares. E o icosaedro regular, que são 20 triângulos equiláteros. Então, vou repetir. Só existem 5 poliedros de Platão. E os 5 poliedros são esses aqui. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Todos acompanhados da palavra regular. É importante saber que 3 deles serão formados por triângulos equiláteros. O tetraedro, o octaedro e o icosaedro regular. 4 triângulos equiláteros, 8 triângulos equiláteros e 20 triângulos equiláteros. Um único deles será formado por quadrados, o cubo, o hexaedro regular. E um único deles será formado por faces pentagonais, que é o dodecaedro regular. Então, esses 5 poliedros são os poliedros de Platão. Temos que saber. Beleza, queridos? Bom, dentro do estudo de poliedros, um camaradinha chamado Leonhard Euler percebeu que existe uma relação que envolve faces, vértices e arestas. Essa relação é chamada de relação de Euler, onde a relação de Euler relaciona, estabelece uma relação entre faces, vértices e arestas. Faces eu vou chamar de F, vértices vou chamar de V e arestas vou chamar de A. A relação de Euler é essa aqui, olha, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vou repetir. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Para guardar, tem gente que aprende uns macetinhos. Vamos fazer amor a 2. Pode guardar assim, não tem problema nenhum. V mais F igual a A mais 2. Vamos fazer amor a 2. É uma relação importante, é uma relação que nós temos que saber essa relação de Euler. Existem outras relações secundárias, né? Mas essa é a principal. Vamos fazer a verificação. Olha, vamos verificar a relação de Euler para uma pirâmide quadrangular. Então, quando eu tenho uma pirâmide quadrangular, repara aqui que eu tenho 5 faces. Tiago, eu tenho 5 faces. Tenho 5 faces. Se você perceber aqui comigo, ó, eu tenho 5 faces. Quem seriam as 5 faces? Os 4 triângulos na lateral e o quadradinho da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho quantos vértices? Bom, se eu pensar nos vértices, os vértices são os pontinhos, eu vou ter 4 vértices aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4 e um vértice aqui em cima. Então, eu também tenho 5 vértices. Então, eu já tenho 5 vértices, 5 faces. Quantas arestas eu vou ter? Bom, se eu fizer a continha aqui, eu vou achar que eu tenho 8 arestas. Por que eu tenho 8 arestas? Porque você tem 4 na lateral, ó, 1,
2, 3, 4 e 4 na base. 5, 6, 7, 8. E repara que V mais F me dá 10. E repara que A mais 2 me dá 10. 8 mais 2 me dá 10. Verificou a relação de Euler. V mais F, A mais 2. V mais F, 5 mais 5, 10. A mais 2, 8 mais 2, 10. E, de fato, está provada a relação de Euler. Posso verificar essa relação de Euler para outro poliedro. Por exemplo, posso verificar a relação de Euler para um cubo. E se eu pensar no cubo, que aqui está, vamos pensar o cubo, ele vai ter quantas faces? Bom, o cubo ele vai ter 6 faces. Então, são 6 quadrados. 2 em cima, 4 na lateral. Na verdade, um embaixo e um em cima, né? São 2 de base e 4 na lateral. Quantos vértices ele vai ter? Se a gente pensar aqui, ó, o número de vértices vão ser 8. Por que serão 8 vértices? Porque eu vou ter 4 em cima, 1, 2, 3, 4, e vou ter mais 4 embaixo, ó, 5, 6, 7, 8. Agora, quantas arestas eu vou ter? Bom, aí vamos ter que contar. As arestas, eu vou ter 4 embaixo, ó, 1, 2, 3, 4. 4 em cima, 5, 6, 7, 8. E 4 na lateral, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou ter 12 arestas. Será que vale a relação de Euler? V mais F igual a A mais 2. Então, vou pensar, ó, 8 mais 6, 14. V mais F dá 14. A mais 2, 12, mais 2 também dá quanto? 14. Opa, funciona a relação de Euler. Funciona. Para qualquer que seja o poliedro, sempre vai existir a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Essa relação de Euler é uma relação estabelecida para poliedros convexos e para alguns poliedros não convexos, como eu coloquei nesse slide aí. Mas ela é uma relação para qualquer poliedro convexo. Sempre V mais F vai ser igual a A mais 2. Já verificamos isso em poliedros diferentes. Aqui o Thiago deixa um quadro para você analisar com carinho. Sugiro que você dê um pause e observe isso aí. São os sólidos cubo, paralelepípedo, pirâmide, 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 prisma, triangular, prisma, hexagonal, onde eu sempre vou ter o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. E você pode ver que em todos eles V mais F será igual a A mais 2, provando assim essa relação de Euler. Seria interessante você tentar pensar em cada um deles e verificar essa tabelinha aí. Quem seriam os vértices, quantas seriam as faces e quantas seriam as arestas. Você não tem que decorar isso, você só tem que aprender a enxergar essas relações. Beleza? Bom, evidentemente que eu vou deixar aqui para você também completar, também sugiro que você pare e pense, essa tabelinha. Eu tenho um poliedro convexo, ele tem 14 faces, 24 vértices e 36 arestas. Então, quem quer F mais V? Faces mais vértices vai ser 14 mais 24, que vai ser 38. Você vai colocar aqui 38. Quem quer aresta? 36. Mas A mais 2 vai ser 36 mais 2, que vai ser 38. Você sempre vai ver que o da esquerda vai ser igual ao da direita. Correto? E aí nós vamos pensar nessa relação, se isso é um poliedro de Euler. Beleza, queridos? Esse aqui é o meu gatinho que está querendo participar da aula junto com vocês. Ele quer mexer no computador. Então, sempre você vai completar essa tabelinha usando a relação de Euler. Mas isso eu deixo para você fazer em casa. Beleza? Tranquilo? Queridos, como o Thiago diz, nós temos uma relação principal, que é a relação de Euler. Essa relação de Euler diz que V mais F é igual a A mais 2, que nós já estudamos. Isso aqui é a relação principal de Euler. Porém, essa relação de Euler possui outras relações que são chamadas de relações secundárias. Essas relações secundárias, que o Thiago vai colocar aqui, faz parte do nosso universo de estudo. Mas você pode fazer isso até mentalmente, se você quiser. Não precisa usar a relação do jeito que está. A primeira relação secundária diz que 3 vezes F3 mais 4 vezes F4
mais 5 vezes F5, e assim por diante, N vezes Fn, sempre vai ser igual ao dobro de aresta. Tiago, o que é F3? F3 é o número de faces triangulares. Hipotético, eu tenho duas faces triangulares, o F3 vale 2. Agora, por que o F3 eu multiplico por 3? Porque cada face triangular vai ter 3 arestas. Hipotético, o F4 é o número de faces quadrangulares. Digamos que eu vou ter 3 faces quadrangulares, o F4 vale 4. Perdão, o F4 vale 3, porque são 3 faces quadrangulares. Então, o F4 vale 3. Agora, por que eu multiplico o F4 por 4? Porque cada face quadrangular vai ter 4 arestas. E se eu somar isso aqui toda a vida, eu não vou encontrar um número de arestas, eu vou encontrar o dobro do número de arestas. Tiago, por que a gente encontra o dobro do número de arestas? Porque toda aresta pertence a duas faces. Então, quer dizer que toda aresta vai ser contada o quê? 2 vezes. Então, essa relação ela é muito importante. Do mesmo modo que eu posso escrever em função das faces, eu posso escrever em função dos vértices. 3 vezes V3, mais 4 vezes V4, mais 5 vezes V5, reticências mais N vezes Vn. Também vai ser igual a 2A. Tiago, mas o que é V3? São vértices triédricos, são vértices que recebem 3 arestas. Tiago, o que é um V4? São vértices tetraédricos, são vértices que recebem 4 arestas, por isso que eu multiplico por 4. O que é um V5? São vértices pentaédricos, são vértices que recebem 5 arestas, por isso que eu multiplico por 5. E se eu fizer essa soma, também eu vou obter o dobro do número de arestas, porque todas as arestas são contadas em 2 faces. Então, todas as arestas são contadas 2 vezes nesse estudo. Vou voltar o slide aqui rapidinho e vou te mostrar o que seria um V3 e um V4 aqui, ó. Só para a gente entender. Por exemplo, esse vértice aqui é um V3. Por que esse vértice é um V3? Porque ele recebe 3 arestas. Ó. 1, 2, 3. Tem 3 arestas chegando nele. Então, ele é um vértice triédrico. No cubo, todos os vértices são triédricos. Então, eu teria 8 vértices triédricos. Aqui nessa pirâmide, esse vértice aqui embaixo é um vértice triédrico, que recebe 3. Então, eu vou ter 4 vértices triédricos. Porém, aqui em cima, eu tenho um V4, um vértice tetraédrico. Por quê? Porque nele recebem 4 arestas. Perceba que você tem essa aresta, a do fundo pontilhado e a do fundo aqui. Então, são 4 vértices, perdão, 4 arestas nesse vértice. Por isso que ele é um V4, um vértice tetraédrico. Basicamente é isso aqui. Mas, dentro da relação principal e da relação secundária, eu quero que você guarde a principal, V mais F igual a mais 2, e a primeira secundária, 3F3 mais 4F4 mais 5F5, reticências toda a vida, vai ser igual ao dobro do número de arestas. A segunda não importa muito, principalmente se tratando de Enem. Beleza, queridos? Essas relações são importantíssimas para o estudo do poliedro. Evidentemente que na próxima aula, na próxima semana, nós vamos fazer exercícios de poliedros, que é um conteúdo importante, que é um conteúdo primordial para a gente aprender essas relações e aprender a usar essas relações dentro de poliedros. E ela vai ser ao vivo aí com você. Beleza? Queridos, beijos do Titi, boa semana, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.